Boa noite, Carmelita. Eu que agradeço, na verdade, agradeço muito o convite. Já deu 19 horas. Vamos para começar a fazer a oração. Pedir a Deus que nos proteja, pedir a Deus que nos oriente, nos conduza. Gratidão por mais esse momento de aprendizagem, por mais esse momento de compartilhamento do Evangelho de Jesus, que possamos cada vez mais estarmos conscientes do nosso papel como cristãos, seguirmos, ou pelo menos tentarmos seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo que ainda não compreendamos bem, mesmo que ainda andemos em estradas movediças, sem vivenciarmos a maneira adequada do Evangelho, mas é nessa direção, nesse caminho que nós precisamos e devemos trilhar. Podemos sim ter nossos defeitos, mas precisamos tomar consciência da necessidade de nos melhorarmos a pouco, de crescermos espiritualmente, a fim de chegarmos até a sonhada felicidade. Que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, que Deus nos oriente, que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesse dado momento. Que assim seja. Agradecer mais uma vez ao convite da Carmelita, do Caminhando com Jesus. É sempre, assim, uma felicidade sempre poder falar sobre o Evangelho, e uma felicidade sempre que eu estive presente, na Fraternidade Espírita, Caminhando com Jesus. Sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido, sempre senti energias muito boas naquela casa, e para mim é uma felicidade sempre poder estar junto de novo. E para começar, eu vou ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, e ela diz assim: nem tão bons, nem tão ruins. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Não somos menos nem mais. Somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem,
é que nos fortaleceremos. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. Essa mensagem tem muito a ver com o que eu me propus a conversar hoje. Alma, dores e prazeres. E aí a mensagem diz que nós não somos nem tão bons quanto pensamos, mas também não somos nem tão ruins quanto pensam de nós. Ou seja, a gente está numa caminhada rumo ao entendimento do Evangelho, e nessa caminhada, imperfeitos que ainda somos, apresentamos marcas que, mesmo que muitas vezes a gente queira mascarar, elas nos tiram as vestes, nos despem, né? Deixam-nos despidos, mostrando aquilo que realmente somos. Nessa caminhada, nós temos os erros e os acertos. E não precisamos encontrar culpados, nem precisamos nos culpar eternamente, que dessa forma a gente não vai sair do lugar. O que a gente precisa é aprender com os erros e entender que eles nos servem de alerta, mas que nós precisamos levantar e continuar nossa caminhada. E nesse processo, que a gente saiba lidar com os nossos defeitos, que assim a gente saiba lidar com as falhas do nosso próximo, entendendo, como diz a mensagem, que não somos tão maus, nem somos tão bons, mas que continuamos nesse nosso aprendizado. E nesse nosso aprendizado, que saibamos silenciar no momento que precisarmos silenciar. Como André Luiz fala no livro, numa das histórias do nosso lar, a água da paciência. Né? Silenciar no momento que a gente é assaltado pela raiva ou pela ira, para que possamos mais na frente falar com serenidade, falar com tranquilidade, para que não nos arrependamos das palavras soltas ao vento, porque elas não retornam mais ao nosso interior. Imperfeito ainda que somos, muitas vezes, em vez de silenciar diante das dificuldades dos nossos irmãos e não das nossas, porque diante dos nossos defeitos a gente silencia, mas diante dos defeitos dos nossos irmãos, a nossa língua é afiada. E mesmo sem querer, e às vezes de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba falando um pouco demais. E a gente entra na vida do outro sem pedir licença. Tocamos a intimidade do outro como se conhecêssemos tão profundamente e começamos a julgar de forma impiedosa, porque é fácil apontar os erros dos outros, as falhas alheias, é fácil não sermos indulgentes, ou seja, é fácil não praticarmos a caridade, porque silenciar diante das falhas alheias é um ato de caridade. Quando a gente silencia, a gente demonstra um aprendizado do respeito e do amor
diante da vida do nosso semelhante, quando a gente silencia diante dos erros dos outros, nós estamos agindo de acordo com o Evangelho, com amor e respeito. E esse respeito, ele deve sempre guiar as nossas condutas. O respeito que me diz a todo instante que eu devo fazer ao outro aquilo que eu queria que a mim fosse feito. É o respeito que me diz que eu tenho que ter o limite dos meus atos e que eu não prejudique o outro com as minhas atitudes. O respeito é que me faz pensar, refletir naquilo que eu estou fazendo, assim como Santo Agostinho fazia ao deitar-se, pensando o que fez de errado e o que fez de certo, para que no dia seguinte não cometa os mesmos erros. E há necessidade desse alerta para que possamos amadurecer. Feito uma fruta que está pronta para ser consumida, que ninguém gosta de frutas que ainda não estão prontas como alimento. Que o respeito seja então o alimento do nosso espírito e que seja um passo adiante nessa caminhada como cristãos, como filhos de Deus. Não podemos jamais esquecer que somos filhos de Deus. Constantemente, e é fácil a gente falar que é cristão, a gente falar que acredita num Deus maior e todo-poderoso, adquirir cada vez mais conhecimentos do Evangelho, mas ao mesmo momento, ao mesmo instante, é tão difícil a gente agir conforme esses ensinamentos. Isso eu não estou dizendo que a gente deve se culpar por ainda não ter esse devido entendimento, mas eu também não posso me acomodar trazendo dores à minha alma com as minhas falhas e meus defeitos. Nós os temos, mas precisamos a todo instante ter o combate incessante, porque é só através desse combate, dessa batalha árdua contra nós mesmos, é que podemos vislumbrar um futuro mais feliz, um futuro mais condizente com aquilo que desejamos. Que possamos a todo instante trabalhar dentro de nós a verdadeira humildade. Que possamos trabalhar dentro de nós aquilo que Jesus nos ensinou através dos seus atos, através da sua maneira de viver. Que possamos trabalhar dentro de nós esse orgulho tão terrível que fazemos questão de cultivar, trazendo danos tão fortes ao nosso espírito.
Sendo necessário, em função disso, vidas e vidas de resgates, de um aprendizado, de humildade, de amor, a fim de modificar a nossa intimidade vibratória. O orgulho faz com que nos sintamos melhores, faz com que a gente veja o nosso próximo de uma forma inferior, de uma forma mais arrogante. O orgulho, ele traz para a gente tantas loucuras no ato de proceder, tantas insanidades, que às vezes parecemos que estamos cegos diante das situações por nossa ignorância, por nossa insensatez, e agindo dessa forma a gente não consegue nem entrever as bonanças do Evangelho de Jesus. O orgulho, ele nos afasta dos amigos. O orgulho, o brio ferido, ele nos afasta da família. Ele nos afasta dos nossos círculos de trabalho. Se tiverem uma oportunidade, se tivermos a oportunidade de, no momento de andarmos pelas ruas e perguntarmos, às vezes, para aqueles nossos irmãos que momentaneamente estão em situações mais delicadas do que a nossa, morando nas ruas, a gente vai ver que muitas histórias são contadas e que muitas histórias o orgulho está envolvido, a vaidade, o egoísmo está envolvido, porque ainda não aprendemos o amor verdadeiro, não aprendemos que apesar das falhas dos outros, nós precisamos ser tolerantes, porque queremos que os outros sejam tolerantes para conosco. E às vezes com esse sentimento que danifica a nossa alma, de que a gente faz questão de se alimentar desse veneno chamado orgulho, em vez de a gente baixar nossa bola, calçar as sandálias da humildade que tanto Jesus usou, trazendo para a gente o prazer espiritual que é o nosso verdadeiro prazer. Que a gente possa, de certa forma, permitir que esse sentimento comande a nossa vida. Todos nós somos iguais. Ontem, quando falando essa frase, todos nós somos iguais, eu estava na Netflix assistindo um filme cujo título é Todos Nós Somos Iguais. E é uma história muito interessante, assim, que serve como um ensinamento muito grande. Quem puder assistir, é a história muito bonita, é uma história baseada em fato real. Nós, como filhos de Deus, nós, como irmãos, como cristãos, nós como espíritas, e a doutrina espírita, ela nos alerta que, como a mensagem no início disse, nós não somos bons nem ruins, mas temos caminhadas rumo ao progresso, onde todos nós ainda alcançaremos essa angelitude.
mais cedo ou mais tarde, nossa caminhada nessa direção, na direção do progresso, nós não podemos e nem devemos, nem podemos conceber como espíritas nos acharmos melhores do que os outros. Às vezes porque eu estou com a camisa mais alinhada e meu irmão está com uma roupa mais mal trajada ou menos cheiroso do que eu me acho, de certa forma, melhor do que ele. E se a gente compreender, eu volto a dizer, principalmente nós espíritas, que compreendemos a vida de uma forma espiritual, de uma forma continuada, em intervalos de reencarnes, em busca desse aprendizado, a gente sabe que nós sabemos que somos todos iguais. Que quando eu me despojar dessas vestes, e tenho a certeza disso, nós não somos carne, nós somos espíritos em uma experiência, em mais uma experiência na vida corpórea. Então não somos melhores nem piores que ninguém. Nós temos o dever, como filhos de Deus, como irmãos, de estender as mãos e não condenar, e não julgar, e não inventar milhões de motivos e justificativas para não cumprir o meu dever como cristão. Nós temos grandes responsabilidades e com mais conhecimentos as responsabilidades aumentam ainda mais. A gente não pode se iludir de que se eu ficar parado na inércia do tempo e da ação, mais na frente eu vou ter algum resultado diferente daquilo, que não seja arrependimento e tristeza por ter perdido tanto tempo com orgulho e não trabalhar dentro de mim sentimento de humildade, sentimento de amor pelo meu irmão. Em função de muitas vezes achar que eu mereço mais, muitas vezes com a minha insatisfação diante daquilo que eu vivo, não aceitando as minhas limitações, desejando sempre mais, confundindo necessidade com o supérfluo ou com o desejo. E isso a gente faz muito. A gente confunde, dizer, eu preciso de algo novo, eu preciso disso, e na verdade eu desejo aquilo. Eu poderia muito bem viver sem aquilo que eu digo que eu necessito. E muitas vezes aquilo, numa luta constante de conseguir aquilo que eu julgo necessário, mas na verdade não é, e não conseguindo, essa insatisfação se transforma em melancolia, em tristeza, porque eu não alcanço aquilo que eu tanto, entre aspas, necessitava. E aí a gente reza o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, não a minha, na terra e no céu. E muitas vezes nossos atos no cotidiano, a gente quer que seja feita a nossa vontade. O nosso imediatismo, ele trabalha muito forte dentro de nós. Mas nós, como conhecedores da doutrina espírita, como essência divina, como espíritos, não podemos nos frear nos prazeres simplesmente materiais. Precisamos vivenciar, precisamos viver. Mas o equilíbrio é sempre importante. Eu não posso esquecer que meu prazer maior é espiritual. Eu não posso deixar de lado o meu alimento do espírito em detrimento só das minhas conquistas materiais. Quando eu me aceito como eu sou e aceito as pessoas ao redor como elas são
e não quero modificá-las, quando eu entendo que eu preciso modificar o meu olhar diante de tudo, ser mais grato a Deus, o meu processo de cura, ele é iniciado. E aí, começo a ver o mesmo mundo, mas de uma ótica um pouco mais clara, um pouco menos turva, já vendo lá no fim do túnel a alegria, a felicidade que é viver em Cristo, viver na gratidão. Nós temos duas possibilidades quando eu vejo, isso acho que todos sabem, mas serve de exemplo aqui. Quando eu vejo um copo pela metade, eu tenho duas situações. Ou eu posso dizer que bom, consegui um copo quase cheio. Ou eu posso dizer que pena, meu copo está quase vazio. Então a forma de a gente ver a vida, a forma que a gente enfrenta as situações, é que vai decidir se eu vou de dor na alma ou se eu batalho para a procura dessa alegria, dessa felicidade que eu tanto procuro, mas que ao mesmo tempo com as minhas atitudes eu me afasto. E a gente precisa conciliar esse nosso desejo de felicidade com as nossas ações no cotidiano em busca dessa felicidade. Que a gente possa ter paz na consciência, porque não há felicidade melhor do que a sensação serena, tranquila de um dever cumprido. E é isso que deve nos seguir, nos guiar a todo momento. A gente precisa trilhar a nossa caminhada de mãos dadas, sem comparações, porque as comparações nos trazem sensações estranhas. Nesse mundo globalizado de redes sociais, isso afeta ainda mais ainda. E aquelas pessoas como nós, ainda frágeis e que não chamam, que não se alertam para essa realidade espiritual, se afetam com mais facilidade, esquecendo que a vida é um eterno aprendizado, mas não um aprendizado solitário. O homem é feito para viver em comunidade, em sociedade, é um ser gregário, e é só através dessa agregação que a gente pode partilhar e compartilhar ensinamentos e aprendizados. O egoísmo solto, juntamente com o orgulho, e a gente muitas vezes, não, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, todos nós somos. Nós precisamos, pouco a pouco, tentar, o desvencilhamento desses sentimentos. Porque quando a gente age com egoísmo, a gente está sendo cego mesmo tendo olhos para ver. É a gente morrer de sede, mesmo tendo um mar diante de você, mas você não percebe, porque você não consegue assimilar o que está à sua frente. A gente precisa deixar que o nosso coração, endurecido por esse sentimento, ele comece a fluir energia de amor. Porque o antídoto para o egoísmo é o amor. Porque quando eu amo,
eu não consigo ser egoísta. Porque quando eu amo, eu quero compartilhar. Quando eu amo, eu fico feliz com a felicidade do meu irmão e não sinto inveja. Eu não quero só para mim. Quando eu amo, eu quero que o outro também tenha a minha felicidade. Eu quero também que ele compartilhe da felicidade que eu estou sentindo. Mas, ainda, quando se fala em amor, nós estamos rastejando feito lagartas ainda, cambaleando nesse ensinamento. E essa conversa, ela serve de alerta para que a gente compreenda a caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus, ela não é uma caminhada fácil. E nunca foi dito para ninguém que ela é fácil. Está aí o exemplo de vida do próprio Jesus, do próprio Cristo. Mas ela é uma caminhada que traz tanta felicidade, tanta paz interior, que mesmo com todas as dificuldades, você ainda sente felicidade por estar nela. Quando a gente vive esse nosso egoísmo, querendo tudo para nós, e sem saber se o próximo, se o irmão ou se o distante está feliz, quando algo nos contraria e nos magoa, a gente culpa todo mundo, menos a nós mesmos, que somos responsáveis pelos nossos atos. E a gente precisa entender que a mágoa é um dos piores males que afligem o espírito. Muitas vezes nós nos alimentamos de venenos espirituais e a gente se vangloria disso. Ora, quando eu falo que eu não perdoo porque o outro não merece o meu perdão, eu é que estou me alimentando desse veneno da mágoa. E será que materialmente eu me alimentaria de comida estragada? Mas espiritualmente, quando eu insisto em ter esse sentimento, eu estou trazendo à minha alma dores que mais na frente vai me trazer consequências físicas que me farão repensar e voltar àquele ponto inicial e dizer assim: eu posso fazer diferente, eu preciso fazer diferente para que as coisas se modifiquem. A gente precisa abrir o nosso coração para que a gente consiga crescer. A gente precisa caminhar por entre espinhos para que a gente sinta o odor da rosa. Nunca foi dito que não terá tempestades. Mas depois da tempestade tem a bonança. Depois que eu perdoo e entendo que a mágoa me fazia mal, que me estava me tornando um ser endurecido, que estava me tornando um eterno sedento e um eterno faminto, mas eu não queria me alimentar, eu não queria saciar a minha sede. Mas quando eu compreendo que eu tomo a água do perdão e me alimento do pão da união,
onde eu trabalho essa caridade dentro de mim, como entendia Jesus. E isso está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Perdoando as nossas falhas e perdoando as falhas alheias, a busca permanente por esse amor e por esse perdão me traz uma paz que ninguém pode me dar. Foi eu que conquistei, pelo entendimento desse amor e desse perdão. Me esforcei, batalhei contra mim mesmo, conquistei a maior batalha, porque nossa maior batalha e nossa maior vitória não é contra o que está fora, mas principalmente contra o que está dentro. Essa é uma batalha dura, porque em todo momento a gente se vê repetindo atos e reforçando pensamentos contrários ao Evangelho de Jesus. E a gente precisa cortar o mal pela raiz, a gente precisa tolher e modificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que a gente possa seguir em frente. Ninguém segue em frente com mágoa no coração. Ninguém depura o espírito se não for através do perdão e do amor. Eu não posso jamais falar aqui para vocês em perdão se eu tiver dentro de mim uma mágoa que eu não posso passar, que eu não posso vencer. E nem posso dizer para mim que eu não perdoo porque o outro não merece. Eu jamais poderia, nem teria, nem como falar. Mágoas todos nós temos. O que eu não posso dizer é que eu não quero tirar ela dentro de mim. Porque quando eu digo isso, e quando eu assumo para mim que eu prefiro me alimentar de veneno, jamais conseguirei a felicidade e o prazer espiritual que eu preciso ter. Eu vou viver em choros, vou viver em lamentações, enquanto eu não acordar que eu preciso fazer a minha parte para que eu siga meu caminho adiante. A gente precisa se desgarrar um pouco mais do lado puro material. A gente precisa aprender a partilhar não só o que é resultado da matéria, mas partilhar um abraço, um afago, um carinho, uma amizade sincera, uma felicidade verdadeira quando vê a felicidade do outro e não aquela felicidade falseada que mais traduz inveja. Porque Jesus, gente, não nos ensinou isso. Quando eu julgo e condeno aquele nosso irmão que está lá na casa de custódia preso, eu não sou juiz. O juiz é que é para julgar diante das leis que nós criamos. E eles já estão pagando pelos seus atos, e eu é que vou condenar mais ainda? Eu preciso lançar a mão. Um olhar de amor, ele modifica uma vida. Uma atitude de gentileza, ele modifica uma vida e um olhar diante daquilo que a gente enfrenta. Por que ser grosseiro se eu posso ser amoroso? Por que agir de forma bruta só porque ele veio de uma forma bruta e eu não posso dar a outra face? Porque esse é o entendimento que eu estou estudando na doutrina espírita.
Enquanto nós não vivenciarmos esses prazeres que pode proporcionar à nossa alma felicidade, enquanto estivermos só da boca para fora, em busca dessa felicidade, nós vamos ainda viver durante longos anos, longas vidas, as dores que a alma pode sentir e pior, proporcionada por nós mesmos, pela minha ignorância, pela minha falta de sensibilidade, pela minha falta de amor à luz do Evangelho. E para terminar, tem uma mensagem que eu queria falar. A corrigenda dos defeitos deve ser consistente. As pedras que constituem as falhas, elas devem ser implodidas. Elas têm que ser tratadas de dentro para fora. Porém, meus irmãos, não basta sufocar a semente dos males que afundam a alma. Necessário se faz que haja uma transformação e que brote daquela semente um enxerto de uma nova virtude. Porque para trilhar na estrada de Cristo, Salvador, é necessário força e fé para superar o calvário das dificuldades e decepções que a vida nos traz como prova ou expiação. Diante das ofensas, que perdoemos, que nutramos o nosso coração com alimento que tanto faz bem ao espírito. E que alimento é esse? Todos nós sabemos. O amor. O parasitismo que o nosso coração, com nossos sentimentos ainda inferiores, nos trazem, eles não permitem a germinação de frutos que a vida no bem pode nos proporcionar. Levantemos nossas enxadas com força necessária para o arado da terra seca, sem aparente umidade. Porque Deus, sempre presente, nunca deixará que a plantação se perca, mesmo que a chuva fraca e a pouca irrigação tentem prejudicar o nascimento de uma pequena planta que mais adiante, mais na frente, vai crescer e se tornar um enorme carvalho. A semente nunca é estéril, assim como nós nunca estamos perdidos. Para eclodir dessa imensidão de chagas que nos ferem a alma, simplesmente precisamos ter o estrume que faz com que iniciemos a nossa profunda transformação, o nosso desabrochar, para que saiamos do solo como a planta sai em busca da luz solar. Que encontremos nossa luz, e basta para isso fé e amor, não só nas palavras, mas nas atitudes, nos atos. Paz e bem, Frei Ramon. E com essa mensagem, gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que comanda esse trabalho do Centro Espírita Fraternidade Caminhando com Jesus. Que Deus abençoe todos os trabalhadores, frequentadores dessa casa, todos nós que aqui estamos, e que possamos, cada vez mais, nos conscientizarmos do nosso papel como filhos de Deus e como cristãos. Amar
Amar ao semelhante é demonstrar amor a Deus. Deus acima de tudo. Deus é amor em plenitude. E quer que nós, essências divinas, frutos da árvore maior, do agricultor, do grande arquiteto, nós também temos a capacidade de transformar as nossas vidas em um arado que vai trazer frutos tão doces e tão saborosos ao nosso espírito. Que assim seja, que Deus esteja com todos e até a próxima.